hello! Sejam muito bem-vindos ao Ponto Criativo, o podcast da Criativamente Treinamentos. Aqui nós vamos compartilhar histórias de empreendedores, líderes, gestores, conhecer as suas experiências e aprendizados. Aqui você vai encontrar trajetórias reais, desafios superados e como essas pessoas vão nos inspirar e poderem transformar a nossa vida. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Eu sou Isabel Queiroz e estarei aqui todas as semanas com um convidado diferente, trazendo histórias para inspirar a sua vida. E hoje eu estou aqui com a maravilhosa Renata Almeida, uma mulher de múltiplas experiências, começou a trabalhar aos 15 anos de idade, desde cedo se tornou uma empreendedora, já teve negócios em diversas áreas, formou-se em educação física, fez direito em várias especializações e hoje atua como palestrante e mentora em imagem e posicionamento. Uma trajetória cheia de aprendizados e reviravoltas. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Que coisa incrível esse podcast. Vai acelerar São Gotardo e região. Vamos lá. Para começar, Renata, se apresente para o público, dizendo da sua trajetória profissional, um resumo assim, Renata Almeida em 1 minuto. Renata Almeida em 1 minuto. Sou uma mulher multipotencial, casada com Cláudia Almeida, mãe do Pedro e do Mateus, 2 príncipes preciosíssimos que Deus me deu. Sou filha do rei, criador dos céus e da terra, palestrante, mentora, especializada em posicionamento no mercado de luxo. Já passei por inúmeras experiências, tanto no ramo do empreendedorismo, quanto também no ramo da CLT. Isso mesmo, eu já trabalhei muitos anos também como CLT na área de educação física e outras áreas afins. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Muito obrigada, Renata. Deu 1 minuto? 1 minuto. Obrigada por ter aceitado esse convite, é uma honra ter você aqui, né? Minha mentora. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Falando desses primeiros passos, né? Como é que foi isso de começar a trabalhar aos 15 anos? Onde foi isso? Você morava onde nessa época? Sim, eu morava em Belo Horizonte, onde eu passei grande parte da minha vida. Na realidade, eu morei em Belo Horizonte 41 anos. Mas aos 15 anos, quando eu estava ali na adolescência, já buscando uma atividade para fazer, eu recebi um convite para fazer o showroom de uma marca de calçados à época. Eu sei que essa marca fechou, Isabel, uma pena, porque a Cândida Andrade tinha realmente muita personalidade nos calçados. Mas eu fui convidada para essa marca para poder experimentar os calçados, para o lojista escolher quais calçados ele ia comprar da coleção. Gente, não tinha esse negócio de comprar coleção pela internet, de catálogos, era lá, tete a tete. Então eu experimentava 150 pares de sapato para cada lojista, para eles escolherem quais ali os modelos que eles iriam comprar para as coleções deles e fazer as grades, né? Tantos 35, tantos 36, e era esse o meu trabalho. Eu fazia sempre na virada de coleções. E por incrível que pareça, Isabel, eu era muito bem remunerada. Era um dinheirão que, tipo assim, quando eu recebia aquele dinheirão, eu comprava um monte de coisas, porque era uma atividade bem remunerada. Eu lembro na época que representava, assim, mais ou menos uns 3, 4 salários mínimos. Eu tinha 15 anos, né? Nossa. Eu acho que nem adulto hoje está recebendo 4 salários mínimos. Isabel. Renata, você começou a empreender, né, esse trabalho aos 15, né? E você seguiu até os 18 quando você começou a empreender. Você abriu aí o seu negócio. Naquela época, o que te motivava para caminhar para o empreendedorismo? Olha, foi
uma coisa bem autodidata. Por quê? Eu nasci numa família de concursados. Sabe o que é isso? Meu pai, funcionário público, da Assembleia. Minha irmã mais velha da Justiça Federal, minha irmã segunda da Caixa Econômica Federal, meus cunhados, todos, eu como caçula, né? Meus cunhados, um do Tribunal de Contas, toda uma família de concursados. Nossa. Então ninguém entendia muito bem essa minha escolha para empreender, tanto que eu não tive apoio nenhum da família. Mas eu queria algo diferente para mim. Eu não conseguia me enxergar trabalhando entre quatro paredes ali num escritório ou num órgão público, ou mesmo dentro de uma sala de aula ali. Parece que eu me sentia fechada. Vislumbrei a ideia do empreendedorismo, então, aos 18 anos de idade, eu peguei esse dinheiro que eu guardava parte dele, desses meus trabalhos sazonais, e investi, comprei uma máquina de fliperama. E essa máquina de fliperama eu colocava lá no estabelecimento, né? Ia lá e pegava lá no final da semana. Eu lembro que eu pegava sempre no final da semana as fichas que foram vendidas e o meu faturamento. Gente do céu, Mas de onde é que surgiu a ideia de um fliperama, Renata? De onde é que você tirou isso? Isabel, naquela época, todos os jovens iam para as casas de fliperama. Era Hum, realmente o divertimento mais comum dos jovens naquela época. Os meninos iam e as meninas também iam para esses estabelecimentos que uhum, tinham as as máquinas, né, de máquinas. fliperama, e ali passava o sábado inteiro, parte do domingo, né? Gente, que Era a diversão delícia. da época. Nessa época, tava na roça, Renata, então eu não sei disso, não sei de jogos. Não, e você também é mais jovem. Eu sou pelo menos uma década mais velha do que você. Você empreendeu aos 18 e daí você começou uma série de jornadas simultâneas, né? Ao longo Sim. da vida. E como é que foi estar à frente de negócios? E aí você pode, por favor, dizer pra gente tantos negócios, né? Como foi estar à frente de tantos negócios assim? Eu fiz muitos negócios ruins também. Preciso deixar isso bem claro, né? Porque, querendo ou não, eu cresci com as pessoas falando que o bom era passar num concurso público onde você teria estabilidade, Sim, se é que isso existe, né? Eu não sim. acho essa palavra assim, que estabilidade mesmo não existe. Nós estamos aqui de passagem nessa vida. Mas, enfim, eu cresci escutando isso. E eu fui constituindo essa crença limitante. E, na realidade, eu fiz muitos negócios ruins e depois eu fui entender que eu fiz esses negócios ruins porque eu queria ratificar aquilo que me falavam meus pai e minha mãe, Uhum, que empreender não era bom, que o bom era você passar num concurso público e ter estabilidade financeira. uhum, Então foi inconsciente. Não era consciente, mas inconscientemente eu fazia negócios ruins, tinha prejuízos e, na realidade, eu estava assinando embaixo daquilo que meus pais falavam, uhum. que empreender era ruim. Até que eu tomei consciência disso, é como se eu saísse desse lugar e observasse a situação do alto, de cima e vi, não, eu agi assim, eu fui impulsiva aqui na realidade, porque no fundo eu estava querendo ratificar Uhum. que empreender era ruim. Que os seus pais disseram isso pra você sempre. É difícil que você, de repente, diga: "Meus pais estão errados". Demora um tempo pra conseguir ter essa Exatamente. Até consciência, né? você criar essa consciência, ou foi uma jornada e tanto. Mas eu empreendi em várias áreas, fiz educação física, foi minha primeira formação, como você mesmo disse aí. Inclusive, dentro da educação física, eu tive uma academia. Olha só. Sim, eu tive uma academia em Belo Horizonte, tive outros negócios, eu tive açougue. Olha só que coisa Em inusitada. BH. Em BH.
Eh, Agora eu acho que o meu trabalho mais inusitado, Isabel, você não faz nem ideia. Hã. Tô até com medo de perguntar. É, fique um pouco com medo mesmo. Mas eu, fazia backing vocal, eu já fiz backing vocal de uma cantora que se chamava Kênia Aguiar, em Belo Horizonte. Ela ganhou uma premiação, eu acho que foi em 94 que a Kênia Aguiar ganhou uma premiação de melhor cantora mineira. E nós éramos duas bailarinas na época, porque eu vim da dança, por isso eu fiz educação física. E nós éramos bailarinas, backing vocals. E também dançava no paradão sertanejo. Meu Deus, Renata Almeida me surpreendendo mais É, que nunca. muitas coisas loucas. Ai, que Mas tudo a gente delícia. vai aprendendo um pouquinho, vai tendo experiências. Eu Sim, sempre gostei de me comunicar com as pessoas, de interagir com as pessoas. E se hoje, né, eu tenho essa habilidade da comunicação, eu adquiri ao longo dessa jornada, trabalhando nas mais diversas áreas, com pessoas diferentes também. sim. E nesse sentido do empreendedorismo, né, você já explicou, né, essa quebra de vínculo com os pensamentos, com a crença limitante, né, Sim. para conseguir empreender. Mas o que, estando à frente desses negócios todos que você já fez, o que que isso te ensinou sobre empreender? Tem muito pouco tempo que eu aprendi o caminho certo do empreendedorismo. Qual é o caminho certo? É você fazer algo não pelo dinheiro, não pelo faturamento, que o dinheiro é muito bom, mas ele é uma consequência. E sim fazer aquilo que te brilha os olhos. Uhum, Então, enquanto eu fiz muitas coisas pensando no faturamento e pensando no retorno financeiro, esses negócios não foram bem-sucedidos. Ou uhum, foram bem-sucedidos por um tempo, uhum. né? Até que essa chave virou. E eu entendi que o dinheiro, ele é uma energia, Sim, assim como tudo na vida. sim, E quando você corre atrás do dinheiro, ele corre mais rápido que você. E bem mais rápido. sim. Quando você entende que você, para entrar nesse fluxo da riqueza, o fluxo da abundância, ou o fluxo do dinheiro, que é uma energia, você tem que transbordar. Você tem que ajudar as pessoas. Você tem que fazer aquilo que te brilha os olhos. E aí o dinheiro, ele vem. É uma questão de atração. Sim, E também foram muitos anos até entender isso. até adquirir essa Sim. consciência, né. E eu acho que eu aprendi muito mais respondendo a sua pergunta, o que não fazer com Uhum, todos esses mini negócios que eu fiz, até um negócio grande que eu fiz, que foi mal sucedido, onde eu perdi mais de 300 mil reais. Foi um negócio grande que eu investi mal. E aprendi e cheguei no meu limite. Falei assim: não, agora basta. Eu preciso sair desse lugar, enxergar o motivo pelo qual esses negócios não estão sendo bem-sucedidos, porque aprender com o que já deu errado basta. Agora eu tenho que fazer dar certo. E foi quando eu comecei a me desenvolver mais, pessoalmente e profissionalmente. que o primeiro passo é saber o que você não deve fazer, né, acho que quando você descobre o que não dá certo, já é um caminho para você começar a fazer o que dá, né. Mas eu não desejo isso para você, tá? Eu não desejo isso para você. Eu desejo que você aprenda, né, com as pessoas, com a experiência das pessoas, para que você não tenha que sofrer tanto, né? Sim, Inclusive com endividamento. Endividamento é algo que nos suga muita energia, porque quando você está naquele processo do endividamento, você só enxerga a dívida, sim, você só enxerga a dor. Então você fica ali naquele ambiente sem enxergar muita saída. Então eu não desejo isso para você, para quem está nos assistindo, e sim que a gente aprenda com a experiência dos outros. sim, Por isso que hoje a gente tem podcast, tem mentoria, sim, tem tudo, né, para aprender com a experiência dos sim. outros.
Essa frase diz, né, quando você é inteligente, você aprende com os próprios erros, mas quando você é sábio, você aprende com o erro do outro para não precisar cometer, né. É isso. Exato. Eu desejo É muita isso. sabedoria a você, Isabel, Muito muita obrigada. sabedoria, né, porque eu precisei ser inteligente para aprender a ser sábia. Né, que a sabedoria chegue a mim, que eu a desenvolva. Isso, rapidamente. Na sua visão, considerando todo, né, toda essa experiência, 1000 anos à minha frente, como que você diferencia o que que você acha que diferencia um negócio que prospera do negócio que não vai para frente? Primeiro, gestão. Gestão é um negócio tão importante e muitas vezes nós negligenciamos a gestão. Então já aprende agora. Eu amo gestão. Eu amo gestão. Você ama gestão? Já fala. Eu amo gestão. Porque sem gestão, nenhum negócio prospera. E quando eu digo gestão, eu estou falando de gestão financeira, sim, de gestão de recursos, mas de gestão de pessoas, de gestão de tempo, tá? Nós temos que aprender gestão. Não tem como fugir. E grande parte dos negócios hoje, principalmente os femininos, eles quebram antes do segundo ano por falta de gestão. É um gargalo, tá? Sim, Do empreendedorismo feminino, sim. porque nós temos grandes ideias, temos grandes talentos e dons, mas sem gestão, esses talentos e dons caem por terra. Sim. Tá? Então, nós precisamos de gestão. Segundo ponto, nós precisamos entender que para empreender hoje no Brasil, não basta mais o conhecimento técnico. Já foi o tempo, Isabel, que você tinha, por exemplo, recurso. Ah, tenho lá na minha conta 60 mil, 80 mil, 100 mil, quero investir, quero abrir um Uhum, negócio para mim. Antigamente, muitas mulheres, eu lembro quando eu era adolescente, muitas mulheres ganharam a vida, sustentaram os filhos, vendendo roupa em casa, sacoleira. Na época a gente chamava de muambeira também, aham. pequenas empreendedoras que iam até o Paraguai Sim. comprar. Vi mulheres sustentando suas casas com isso. Hoje, o empreendedorismo não é mais para amadores, é para profissionais. Então, o segundo ponto, você tem que ter conhecimento de todas as áreas que estão ao entorno da sua técnica. Você tem que entender, já falei, Uhum. de marketing digital. Você tem que ter autoconhecimento, que muitas pessoas também se perdem nos seus negócios porque não tem autoconfiança, não tem uma força interna de resiliência. Uhum. Tá? Então é isso, gestão, conhecimento em vários segmentos e lógico, você tem que ter talento em alguma coisa, uma ideia muito boa, algo que você consegue transbordar na vida das pessoas, porque hoje ganha mais dinheiro quem consegue solucionar mais problemas. Sim, Quanto mais problemas dos outros você soluciona, mais dinheiro você ganha. sim. Empreender é ser resolvedor de É problemas, né. desafiador. Né? É É muito isso. desafiador. E falando em desafios, você disse que fez educação física, né, se formou em educação física e trabalhou nessa área por mais de 20 anos. Sim. O que que essa experiência de mais de 20 anos como educadora física te trouxe que você avalia, assim, na sua vida profissional? De tudo que você viveu depois disso, que você acha que veio Ótima de lá? pergunta. Nós trazemos experiências de todas as áreas da nossa vida. E de repente, hoje, eu me pego fazendo algo que eu estou usando aquele conhecimento lá atrás. Como eu disse lá no início, eu sou uma pessoa multipotencial. Enxerguei isso como uma fraqueza durante muitos anos. E eu gosto de contar essa história porque eu tenho certeza que tem pessoas que também são multipotenciais e enxergam isso como uma fraqueza. Por quê? Nos dizem o tempo todo que a gente precisa focar numa coisa e Uhum. fazer aquilo até dar certo. Sim. Mas e quando você gosta de muitas coisas?
Eu amava a educação física, eu fui muito bem-sucedida na educação física. Eu trabalho na maior rede de academias do Brasil, que é a Companhia Atlética, durante 12 anos. E lá na Companhia Atlética eu aprendi algo muito importante que eu uso hoje, que aí nós chegamos na sua pergunta. Como era uma academia de alto padrão, só para você ter ideia, há 21 anos atrás, quando a academia abriu as portas em Belo Horizonte, em 2004, a mensalidade da academia era R$ 499, há 21 anos atrás. E as pessoas pagavam a academia e ainda pagavam o personal, né? Então era um padrão alto. Era a única academia do Brasil que tinha o ISO, o selo de padrão de Uhum. qualidade. Então a gente tinha manual para tudo, a gente passava treinamento para tudo, e eu aprendi os códigos do luxo ali. Hoje eu tenho o meu evento, Segredos do Luxo, Uhum. onde eu trago muitos dos pontos que eu aprendi lá atrás na Companhia Atlética, porque foi o primeiro lugar onde eu aprendi o atendimento de excelência, o atendimento de alto padrão. Então, nada na nossa vida é em vão. Sempre trazemos um conhecimento aqui, acolá, e quando você vê, você fez aquela junção e hoje você está atuando, utilizando códigos, ensinamentos que vieram aí ao Uhum. longo dos anos. Além disso, né, a educação física me ensinou também a ter disciplina. Tá? É uma área onde a gente desenvolve Sim, muito a disciplina, a gente ensina para os nossos alunos a ter disciplina, porque sem disciplina você não tem resultado sim. em nada na sua vida, mas quando você trabalha com o corpo, né? Sem disciplina você não obtém resultado. Aprendi também a ter disciplina e aprendi também a lidar com as individualidades do ser humano. Quando você lida com a imagem das pessoas, com o físico, com a aparência, com a saúde, você acaba sendo um pouco psicólogo também. Uhum. Então você aprende a lidar com as peculiaridades do ser humano. Você aprende a lidar com as diferenças e você aprende a ser mais humana. Então, eu trouxe muita experiência da educação física. É uma área que me enriqueceu muito, enquanto Uhum. pessoa e enquanto profissional. Você falou da dança. Você fez a dança na educação física ou a dança antes da educação Não, eu física? comecei a dançar aos 8 anos de Ah, idade, sim. né? Inclusive, é uma história que eu também. Outra história que eu gosto de contar, porque eu tinha o sonho de ser bailarina. E aos 8 anos de idade, eu entrei no balé, achei tudo muito lindo, mas eu grande, ossuda, né? Porque eu tenho quadril largo, ombro largo, parecia que eu não me encaixava naquele ambiente. E criança é muito cruel, né? Quando Sim. quer. E eu já logo cheguei, já começava aquele cochichinho, o que essa comprida tá fazendo aqui, né? Oh, meu Deus. Desengonçada, e para completar não tinha muita flexibilidade. E eu cheguei lá, achei tudo muito lindo, mas me deparei com essa dificuldade de me encaixar ali naquele ambiente. Mas eu tenho uma pequena jornada do herói aí, porque o meu sonho era estar no palco. Aquelas luzes do palco, eu achava aquilo muito maravilhoso. Eu tenho uma irmã mais velha que dançava e eu ia nas apresentações e eu falava, eu preciso estar nesse palco, né? Eu sempre quis estar no palco. E quando surgiu a oportunidade de fazer uma audição para fazer parte de Alice no País das Maravilhas. E eu falei, eu vou fazer essa audição. Eu quero estar naquele palco em dezembro de 82. E comecei a treinar e treinava fora do horário e passava na minha cabeça as coreografias mentalmente. E peguei uma professora minha de educação física do colégio para me ajudar na questão da flexibilidade e me dediquei muito. E em dezembro de 82, Isabel, eu estava no palco, Ai, que delícia. mas eu fui Alice. Ai, enjoada. Eu fui Alice.
Então, sempre que até hoje, eu penso em desistir de alguma coisa, eu lembro da bailarina de 8 anos que venceu esses obstáculos e eu fui Alice. Gente, que Eu delícia! não só estava no palco, como fui Alice. E depois de Alice, eu fiz inúmeros espetáculos. E o meu último espetáculo também foi inesquecível, que eu já estava no grupo de danças clássicas de Belo Horizonte, né? E foi um espetáculo chamado Telas, com Oswaldo Montenegro cantando ao vivo. Ele fez toda a trilha sonora do espetáculo. Nossa, Então, foi assim uma saída em grande estilo também. que delícia! Aí depois disso, Ah, eu já tinha começado o primeiro período de educação física. uhum. E o primeiro período de educação física, até o quarto período, na realidade, da UFMG, a gente tinha disciplinas de manhã e à tarde. Hum, Tinha disciplinas no ICB à tarde, porque a gente tinha muitas disciplinas como anatomia, biologia uhum. celular. E eu tive que optar, porque Sim, lá na academia eu ensaiava 6 horas por dia. é, E eu falei, não cabe na agenda. não cabe na agenda. Aí eu fiquei na educação física, deixei a carreira, a época de bailarina contemporânea, mas logo depois também eu descobri a dança do ventre, fiquei muitos anos na dança do ventre, e Na até hoje. faculdade. Foi na faculdade que eu descobri, mas dancei fora também da faculdade, dei aula muitos anos, e até hoje eu mantenho uma aula de dança do ventre em Patos de Minas, na Academia Lúcia Queiroz, porque é o meu momento também de relax, é o meu momento também de dançar e de trazer o resgate, né, da feminilidade. Uhum. Eu falo que é o meu momento, na sexta-feira de manhã é o meu momento. Eu tô lá dando aula, mas eu também tô fazendo para mim. Nossa, eu já assisti vários vídeos e vou dizer, ai, eu também quero fazer. É uma delícia, Que eu coisa mais recomendo, linda. porque é isso, né? A dança do ventre traz muito essa energia feminina Sim, à tona, que muitas vezes a gente deixa ela apagadinha, sim, né? Fazendo mil coisas e a gente acaba trazendo muita energia masculina para o sim. nosso dia a dia. Então, eu acho muito importante esse resgate. Que delícia, gente. Você falou desse trabalho com a educação física, né? Na área da saúde, porque a educação física é um trabalho Sim. da área da saúde. Essa vivência, esse entendimento, você acredita que isso te ajudou a desenvolver essa habilidade de liderança que você tem, marcante e se relaciona com a sua consultoria? Sim, liderança. Vamos falar sobre liderança. Eu tenho uma liderança nata também, tá? Porque liderança, você pode ver um grupinho de crianças brincando, Uhum. tem sempre um ali que começa a liderar a brincadeira, Sim, né? Eu sempre tive a liderança nata também. Mas eu entendo que a liderança, ainda que seja nata, ela precisa ser desenvolvida. Da mesma forma que uma pessoa que não tem a liderança nata pode se tornar um excelente líder. uhum, Conheço muitas pessoas que não tinham essa habilidade nata e se tornaram excelentes líderes, porque a liderança ela está muito mais relacionada ao servir do que a uma habilidade própria, sim, tá? Então a liderança ela é servir. É você servir aquele grupo do qual você lidera, né. Então eu entendo isso hoje, mas eu sempre tive essa habilidade nata, então assim, era na escola, ia apresentar trabalho, Renata ia apresentar. Era na faculdade, mesma coisa. Era na educação física, mesma coisa, né. As minhas turmas da companhia atlética eram turmas de 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, né, e eu liderava aquelas pessoas. E fui desenvolvendo essa habilidade ao longo dos anos. Gosto muito, é muito desafiador liderar pessoas, mas é algo que enche os meus olhos e o meu coração de alegria, né. Hoje nós temos o Mastermind, Ascendentes,
né? Tem os grupos de mentoria, os quais eu lidero, e tento fazer isso com esse coração de servir, em primeiro lugar. Que gracinha, gente. Gente, a Renata é muito maravilhosa. Vocês não estão entendendo. Vocês têm que tirar um dia para ir a Patos, contratar a consultoria dessa moça Vai para ser um prazer. para escutá-la falar de pertinho, gente. Que coisa mais gostosa. Renata, você disse para mim que fez direito, e isso me surpreendeu, porque esse pedaço eu não sabia. Aos 30 anos você foi fazer faculdade de direito. Foi mais de Nada a ver, assim, com o que estava acontecendo. O que te levou a, com uma vida, uma profissão já consolidada, fazer uma escolha dessa? Então, eu te já estava com meu atual marido e já estava grávida do meu primeiro filho. Eu entendi na época que eu não conseguiria manter o mesmo ritmo de aulas que eu fazia até então. E aí pensei em algumas áreas nas quais eu poderia atuar, e eu sou encantada pelo direito. É uma área que eu gosto. E eu acho que todo mundo deveria conhecer pelo menos a Constituição brasileira, para sua própria informação e para sua própria segurança. Então eu entrei com esse intuito de abrir novas portas, e porque eu acho que é um curso que, enquanto cidadã, é um conhecimento importante de se ter. Como eu tive os meus 2 filhos durante o curso de direito, eu não consegui entregar o meu trabalho de final de curso, que é o TCC. Então, por este motivo, eu fiz uma formatura simbólica na Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte, mas eu não coloquei a mão nesse diploma, apesar de, inclusive, ter feito e passado no exame da ordem, dentro de direito penal, que era a área que eu mais me apaixonei. Inclusive, fiz estágio na Procuradoria de Justiça, aquele estágio Uhum. acadêmico. Gostei muito, trabalhava com a Lei Maria da Penha, fazia pareceres, gostava muito da teoria do direito penal. Mas já percebi, quando eu fui para o escritório, que na prática a coisa era bem diferente, né? Bem diferente. Mas, enfim, exatamente por esse motivo, Isabel, eu também, ao mesmo tempo que gostei muito de ter o conhecimento do direito, eu também entendi que não era uma profissão que eu queria seguir. Você terminou Tá? o curso já tá sabendo que Já não queria advogar. sabendo, na prática eu achei pesado. Não sei se eu vinha de uma área, né, onde a gente trabalhava com saúde, alegria, levar as pessoas para cima, Uma para o alto leveza. astral, a leveza. Eu achei pesado o direito na prática. Então eu já saí dali com essa certeza de que eu não queria trabalhar na área jurídica. Mas o curso em si foi apaixonante. Gostei muito de estudar as disciplinas, o direito empresarial, eu gostei muito, o direito constitucional. A nossa Constituição, ela é muito interessante, né? Só muitas vezes ela é rasgada, né, a olhos vistos, mas foi um conhecimento que eu adquiri que eu não me arrependo hora nenhuma. Nossa, gente, que bacana. E essa formação que você está me contando, e mais 1.200 pós-graduações que a senhorita fez, isso impactou o seu olhar especificamente sobre os negócios e as pessoas? Certamente que impactou, né. Tudo causa um efeito e uma consequência, Sim. né. Então, como eu falo, nada é em vão, nem um conhecimento, nem um curso, nem uma pós-graduação, até engraçado que até aquelas que você fala assim: "Nossa, investi esse negócio aqui foi um dinheirão, será que valeu a pena?".
mas alguma coisinha, eu olho a vida de um lado muito positivo. Isso é uma característica mesmo. Eu olho tudo pelo lado bom, pelo lado positivo. Então, sempre a gente pega um insight. Sim. Às vezes é uma palavra, às vezes nem é o curso em si, mas alguém que estava lá que você se conectou. E aquela pessoa te fez conectar com outra, que te fez Hum. conectar com outra, né? Então eu olho tudo por esse ângulo, que tudo que eu fiz, eu trouxe uma semente, eu trouxe um insight, eu trouxe um contato. Por exemplo, na faculdade de Direito, eu fiz excelentes contatos lá. Eu tenho uma amiga desde aquela época da faculdade, que até hoje a gente troca ideia, né? A gente tem ali aquele relacionamento. Então, a gente sempre traz algo de positivo de tudo que a gente faz. E impactou, sim. Tudo, eu acho que é fruto hoje do que eu vivo. É o impacto de todas as experiências que eu tive. Eu penso exatamente isso. Às vezes a gente lida com as situações, né, e acha que não tá legal ou que tá legal, mas independente de qualquer situação no presente, aquilo é consequência de todos os mais e menos que aconteceram antes, né. Isso, é toda uma vivência, né, que você teve, e lidar com pessoas dos mais diversos tipos, né. O ser humano, ele tem a capacidade de ser maravilhoso, e ele também tem a capacidade de ser péssimo. Né? Assustadoramente. Nossa. Vamos seguir que agora eu fiquei pensando muitas coisas que eu não posso dizer aqui nesse ponto criativo. Hoje, Renata Almeida, palestrante, mentora em imagem e posicionamento, um campo que envolve aí comunicação, presença, estratégia pessoal. Em que momento e o que aconteceu que te levou a sair de tudo que você fazia e chegar nesse ponto que não tinha nada a ver com aquilo que você estava fazendo? Não tinha e tinha, né, mas pandemia, a palavra é essa, se chama Ah, pandemia. Eu estava empreendendo no ramo da moda juntamente com meu marido e trabalhando ainda com educação física, né, como personal em outros projetos e com a loja juntamente com meu isso já marido, era em Patos de Minas, já né? em Patos de Minas. Iniciou a pandemia, portas fechadas. Eu olhei para aquela situação, fui convidada um pouquinho antes da entrada da pandemia para dar uma palestra sobre o poder da imagem no mundo dos negócios, porque era algo bem instintivo meu, né? Sempre as minhas amigas sempre falam assim: Renata, me ajuda a escolher o look, né? Você é tão elegante, me ajuda nisso, mas eu sempre levava isso como um hobby. Uhum. Nunca tinha pensado nisso profissionalmente. Então, fui convidada para essa palestra pela Flaviane Silva, que depois veio a ser minha sócia num evento de empreendedorismo feminino, que é o Girls Talk. Nós fizemos 5 edições dele, foi um sucesso, né? E depois se transformou num ecossistema. Mas enfim, Flaviane me convidou, eu aceitei o desafio, porque eu sou dessas, né? Eu aceito o desafio. Fui lá, ministrei a palestra, aquilo ficou aquela sementinha, entrou a pandemia, loja com portas fechadas, academia fechada, os boletos chegando, os meninos pequenos, temos que fazer alguma coisa. E aí teve a oportunidade de fazer a minha primeira formação em consultoria de imagem. Fiz essa primeira formação toda no ambiente online, né? Levei muito a sério, já saí ali com a minha primeira certificação, comecei a atender as primeiras clientes ainda na época pandêmica e me apaixonei. Eu sou muito apaixonada, gente. O que eu posso fazer? Eu sou muito apaixonada. Eu começo a fazer as coisas, eu apaixono. E aí, muito apaixonada, vendo a transformação das clientes, a autoestima resgatada. Falei, gente, essa área é muito maravilhosa. E aí comecei a me aprofundar, né? Fui fazer outras formações, fui estudar sobre a psicologia das cores, a psicologia do vestir.
E mais para frente fui fazer os meus aperfeiçoamentos fora também, em Milão, em Paris, e fui me encantando. E aí dentro dessa área, o que me chamou a atenção? Que não bastava só a imagem, entende? Para Sim. você se posicionar, não basta só a imagem. Você tem que cuidar de outras áreas também. Você tem que cuidar da imagem, é importantíssima. É o seu cartão de visita, é sua porta de entrada. Você vende antes de abrir a boca, através da sua imagem. Mas eu entendi também que você tinha que cuidar do seu branding, da atmosfera em torno da sua marca, seja ela pessoal ou profissional. Você precisava também cuidar da sua comunicação assertiva. E você precisava ter um atendimento de excelência, porque não adianta você ter tudo isso e na hora que você está com o cliente, você faz um atendimento ruim. Sim. Aí, partindo disso tudo, que eu comecei a implementar as mentorias de posicionamento estratégico, Uhum. porque eu vi que a imagem só não bastava. Uhum. Você precisava de outros elementos para você se posicionar estrategicamente. Sim. Por isso, mentoria em imagem e posicionamento, porque só a Isso. imagem não resolve mais. Só a imagem não basta. Sim. Resolve muitos problemas, Sim. a imagem, mas para você se posicionar e ter os resultados com isso, inclusive financeiros, Sim. você precisa cuidar de outras áreas. Sim. E falando aqui para o né, inclusive eu já fiz essa mentoria Uhum. com você, mas falando para os empreendedores que estão nos assistindo, que ainda não entenderam o que que é a imagem e o que que isso significa para ele, a importância disso para ele, que você me explicou agora. Explica para esse empreendedor que ainda não se preocupou com a sua imagem. Certo. Vou explicar de uma forma bem prática e simples. Quando você vai ao supermercado e você vai escolher maçãs, tem maçãs com partes marrons que você vê tá podre. Não vou levar essa maçã. E você vê uma maçã bonita, com aquela cara saudável, sem amassado, sem marronzinhos. Você escolhe essa maçã, não escolhe, Sim, sim, tá? Você é RH de uma empresa e você tem que escolher alguém para trabalhar num escritório de advocacia. Você está com 2 currículos na mão. Os 2 currículos muito bons, diga-se de passagem, nessa história hipotética. Você os convida para uma entrevista. Aí chega um potencial advogado de jeans, t-shirt, tênis, rabo de cavalo. E chega uma outra potencial com uma alfaiataria bem posicionada, um salto não precisa ser alto, mas um saltinho, um cabelo arrumado, bem penteado, unhas feitas, uma make básica. Senta com uma postura adequada, com uma fala clara. Qual dos dois você vai contratar? certamente que quem veio arrumadinho. É tão Sim, óbvio. Eu não sei porque que as pessoas cismam de achar que cuidar da imagem é futilidade. sim, É muito óbvio que você chega. O que que chega primeiro? É a sua é visual. imagem, é a sua postura. Eu não estou falando de roupa, tá? A roupa é um dos elementos da imagem, mas eu estou falando de postura, eu estou falando de gestos, eu estou falando de educação. Eu tenho um jargão, você sabe, Isabel? Eu falo em todos os cursos e treinamentos, não sei se você vai lembrar, mas não tem look que segura a gente sem educação. Sim, Então é isso, meu querido. Se você ainda não se antenou para essa área da sua vida, é uma ferramenta poderosa que você tem na mão. E por que não usá-la a seu favor? né? É sobre isso. Considerando tudo o que você já fez, educação física, direito, dança, viagens ao exterior, como é que você soma tudo isso para dizer quem você é hoje?
mentora em imagem e posicionamento? Eu sempre falo, começo falando que eu sou multipotencial, tá? Porque é isso. Eu sou uma pessoa multipotencial. E tenho certeza que outras pessoas também se identificam comigo. Você não precisa escolher uma única área. Você pode fazer bem várias áreas. Entende? Sim. Isso caiu uma ficha para mim quando eu entendi isso. E eu adoro quando você fala isso, porque é muita gente que é muito bom em Que se várias coisas, identifica. e elas sempre escutam que elas não podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque você só tem que ser bom em uma coisa, você só pode fazer uma coisa bem feita. E isso não é verdade para Não, todo mundo, isso né? não é verdade para todo mundo, né. Então, assim, hoje eu me descrevo como uma mulher multipotencial, né, que uso, toda a minha bagagem, toda a minha experiência para ajudar pessoas e marcas a se sentirem mais autoconfiantes e felizes com a sua imagem e com o seu potencial. Que delícia. Se você pudesse dizer só 3 características, que você considera essencial para a pessoa ser um líder de sucesso. Já falei uma delas. Servir. Vamos colocar serviço, que eu vou trazer para o subjetivo. Serviço, empatia, é outra palavra muito importante, e resiliência. Serviço, empatia e resiliência. Sem essas 3 palavras, dificilmente você será um bom líder. Não vai conseguir. Daqui para frente, que a gente já viu um monte de coisa daqui para trás, né, e tô maravilhada com as coisas que você tá me contando que eu ainda não conhecia. Daqui para frente, quais são os próximos passos da Renata Almeida e como você enxerga, essa sua liderança, essa sua habilidade que é nata sua, nesses próximos passos que você vai dar aí? Agora, no momento, eu estou, bem, eu não vou dizer focada, porque eu já te avisei que o meu foco são É vários. multi. Mas, neste momento, eu estou desenvolvendo esse projeto do luxo, esse mercado de luxo. Porque eu enxerguei essa demanda. Muitos profissionais querem vender high ticket, mas não estão preparados para vender high ticket. É melhor, não é? É melhor Certamente. você atender um cliente e fazer uma venda de R$ 10.000 ou atender 10 clientes a 1.000 cada um. Um cliente. Nós queremos, né, ter esse cliente com poder de compra para comprar os nossos produtos e os nossos serviços. Mas eu enxerguei essa demanda que as pessoas não estavam preparadas para isso. Elas não conheciam os códigos. E foi aí que eu comecei a estudar esses códigos que estão por trás das grandes marcas de luxo. Por que, Isabel, que existe uma fila para comprar uma bolsa Birkin de R$ 60.000 para cima? Isso não é uma coisa muito interessante? Sim. Nós não temos muito que aprender com essas marcas, como elas conseguem causar esse desejo absurdo ao ponto da pessoa se sujeitar a entrar numa fila para comprar uma bolsa de R$ 60.000. E olha, não basta ter o dinheiro, não. Você tem que ter um relacionamento com a marca. E você acha que a pessoa está pagando esses R$ 60.000 é na bolsa em si? No status de usar a bolsa. Ela está, é lógico, é uma bolsa altamente exclusiva, feita com material de altíssima qualidade. Todas as bolsas Birkin, elas são feitas artesanalmente por pessoas capacitadas e bem remuneradas. Então, existe tudo isso por trás. Hora nenhuma eu quero dizer que falta qualidade, mas as pessoas estão pagando ali pelo pertencimento. Sim.
Elas estão pagando para fazer parte do seleto grupo de pessoas que conquistam uma bolsa Birkin. É o status que isso traz, é o pertencimento. Então, esses códigos que estão por trás dessas marcas de luxo, eles podem nos ajudar nos nossos pequenos, médios e grandes negócios. Sim. Quando a gente pega os códigos, nós conseguimos trazer o nosso negócio para um outro patamar. A gente consegue trazer valor e percepção de valor para os nossos negócios. Então, é esse projeto que está crescendo. Estou indo agora para a 10ª edição desse evento Segredos do Luxo. Vai ser em Uberlândia, dia 14 de novembro. Eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas enfim, dia 14 de novembro estaremos lá em Uberlândia com esse projeto. E mais, eu acabei de me filiar a uma grande empresa que é a FVS, o Futuro Veste Saia, que é uma gestão lá de São Paulo, que tem braços em todo o Brasil. E nós vamos começar esse projeto do luxo aí para expandir para outros estados também do Brasil. Então, esse é o projeto. E lógico, dar seguimento ao Mastermind, que é esse servir, ajudar essas mulheres também a crescerem junto, porque o crescimento ele é sempre junto. Sim. A gente nunca vai sozinho, né? Então, sempre crescendo juntos, dando as mãos umas para as outras, e não é uma coisa por falar, não é uma demagogia, não é uma hipocrisia, realmente é levantar umas às outras, né? Eu levanto essa bandeira e esse propósito também. Então, seguir o Mastermind, seguir com as mentorias individuais, em grupo e dar força para esse projeto do mercado de luxo, porque eu sei que ajuda muitos empreendedores que querem entrar nesse segmento que é difícil, não é fácil. E não tem informação disponível, né, Renata? Porque Muito pouca. para muitas coisas, assim, preciso saber fluxo de caixa. Eu entro ali né, um Uhum. livro, um site e consigo Você fazer. já encontra uma planilha, uma aula no Marketing, tem alguém que me YouTube. ajuda, mas atendimento de excelência para esse público a gente não tem. Exatamente. Então tem que estudar. Agora, esse projeto novo, nós estamos em 3, que é uma de Curitiba, que é especialista em etiqueta também, dentro desse mercado, porque até quando você vai para uma reunião com uma pessoa dessa, você tem que saber se comportar, você tem que saber o vocabulário que você vai usar, né? Sim. Então, entro eu com essa parte de imagem e posicionamento, e o CEO da empresa lá em São Paulo, que entra com a parte filosófica. Então, ele está estudando sobre os ricos brasileiros. Uhum. Quais são seus costumes, o que eles estão fazendo, porque o luxo mudou também, e ele muda, de tempos em tempos, ele muda. Né? Inclusive, o meu livro fala sobre isso. O luxo mudou, uma nova perspectiva. A Né? Renata tem um livro, gente, inclusive eu tenho, Novo Luxo, falando sobre isso, né? Isso. E o que é o novo? Fala assim, porque as pessoas não leram ainda o seu livro. Comprem o livro da Renata. Sim. Para a gente ensinar o novo, a gente tem que Sim, falar um pouco sobre o luxo sim. tradicional, né? Então, o luxo tradicional é aquele luxo que está muito atrelado às coisas materiais, a possuir coisas. Sim. Esse é o luxo que a gente entende como luxo tradicional. O novo luxo ele está muito mais relacionado a experiências. As experiências que você tem. Hoje, você tem ideia, tem turismo levando as pessoas para dormir. Turismo Como de assim, luxo Renata? chama sleep touring, ligado ao extremo luxo. Porque dormir hoje é luxo. Você ter tempo de qualidade é luxo. O luxo hoje está Sim, ligado à qualidade de vida, sim. está ligado ao wellness, porque custa caro cuidar do corpo, da pele, ter tempo para ir para uma academia,
ter, condição para você ter uma alimentação saudável, utilizar dos recursos da estética, da alimentação orgânica, né. Então hoje o luxo está muito mais relacionado à experiência, wellness, tempo de qualidade, porque isso a gente não consegue copiar. Quem não Sim. tem, não consegue copiar. Bolsa, hoje tem cópias perfeitas quase. Mesmo a gente que conhece um pouco da coisa, você confunde o que que é réplica e o que que é realidade. Mas tempo é um luxo, né? Então é isso, essa nova perspectiva do luxo. Renata, o luxo é para todo mundo? O luxo, da mesma forma, ele também é um conceito individual. O que é luxo para mim? O que é luxo para você? São conceitos que podem ser diferentes. Então, se eu tiver um conceito de luxo, que para mim luxo é ter um tempo de qualidade com os meus filhos, é poder viajar com a minha família, igual semana que vem nós vamos viajar, nós quatro, eu, meu marido e meus dois filhos. Isso é luxo para mim, então eu tenho acesso. Agora, se luxo para mim é ter uma bolsa Birkin, ele está inacessível para mim no momento. Então depende muito do conceito individual de luxo. O que que é luxo para você, Isabel? Eu tô quase nesse time de que luxo tá sendo dormir, porque dormir faz anos que eu não durmo mais. Você pode acessar esse luxo? Já tô quase podendo. Então, esse luxo pode ser acessível para Sim, você, né? sim. Então depende muito do conceito individual de luxo para a gente responder se ele é acessível ou não. Nossa, agora minha cabeça tá assim, ó. Fritou, né? Fritou, acho que o pessoal vai fritar em casa também. A gente estava falando de liderança, e você falando de umas características suas com as quais você nasceu, né, Uhum. você aperfeiçoa isso. De modo geral, você acha que um líder nasce líder? Tem o líder que nasce líder e aperfeiçoa, e tem o líder que aprende a ser líder. E a coisa boa é que os 2 podem ser tão bons quanto. Sim. E você acredita que todo mundo pode ser líder? Acredito. Por que umas pessoas nunca saem da condição de liderado? Porque não toma decisão. Elas não querem fazer o que precisa fazer para liderar. Decisão, né? É decisão. Da mesma forma, por que que tem pessoa que é feliz e tem pessoa que nunca vai ser? Porque a felicidade é um estado de espírito, você decide ser feliz ou não. A felicidade não é um sentimento. Sim, Você muito bem sabe disso, né? sim. Então, é isso, é uma questão de escolha. A pessoa pode aprender a ser um líder e ser um bom líder, ainda que ele não tenha as habilidades natas. Uhum. Eu acredito totalmente nisso, tá? Eu já vi pessoas que decidiram tomar as rédeas e serem bons líderes e não tinham habilidades natas, eram pessoas tímidas, eram pessoas retraídas, mas que se tornaram bons líderes. E temos tantos exemplos, né? É Quando eu decisão. penso em líder, eu penso muito no meu pai, porque, nossa, o meu pai era uma pessoa que inspirava. Todo mundo falava do meu pai, assim, depois que ele faleceu em decorrência do câncer. Muitas pessoas a quem ele atendia não sabiam que ele tinha morrido, então continuavam ligando lá em casa: "Ah, queria falar com o seu João?". Aí era um trauma para minha mãe, né, dizer que não tinha jeito mais de falar com ele. E aí sempre alguém dizia assim: "Nossa, eu sinto muito, o seu João isso, isso, isso", e contavam coisas que a gente nem fazia ideia de que meu pai fazia para ajudar as outras pessoas, que ele sempre dizia: Era um "Faz o líder, que né? tem que fazer e não conta para ninguém", né, "Faz o bem que você faz, ninguém precisa saber", ele falava assim. E aí a gente descobriu o quanto de gente ele ajudou,
né, levando o grupo do Alcoólicos Anônimos, ele foi por 40 anos, ele não bebeu até a morte dele, sabe? E ele, um monte de gente falando assim, de como ele levou pessoas para esse lugar e ajudou pessoas a se restabelecerem, né? Porque era essa liderança que existia, né, dentro dele desde sempre, né? Mesmo sem ter estudado, ele falava: "Eu não estudei, né, mas eu sei algumas coisas". Que ele era um líder. E ele foi um líder para vocês. Ah, foi. Nossa, o pai tem muita coisa inspiradora, assim, muita coisa que a gente fez. Inclusive, eu sou agrônoma de formação, né, e eu disse que ia ser agrônoma com 8 anos de idade. A minha mãe conta. Ela fala assim: "Você estava assistindo um programa de televisão, viu falando de uma doença do café e falou assim: 'Mãe, eu vou crescer, ser agrônoma e vou descobrir como é que resolve esse problema'". Isso é bem curioso, né? Porque as crianças falam que quer ser bombeiro, quer ser Né? médico, quer ser jogador de futebol, mas quer ser Bailarina. agrônomo. Eu falei isso. E eu passei, assim, a infância, né, depois disso, e a adolescência, escutando muito, assim, isso não é curso de mulher, né, porque isso faz 20, nossa, isso faz 30 anos. Então, as pessoas diziam isso muito mais do que hoje. Isso não é coisa de mulher, isso não é coisa para mulher, vai, escolhe outra coisa, faz outra coisa. E a minha mãe e o meu pai sempre disseram: você quer fazer isso? Então faz. Né? E eu fui e fiz tudo, né? A trajetória de vida minha. E muito por causa do meu pai e da minha mãe. A minha mãe é a pessoa que nunca saiu de casa, só cuidou dos filhos, só, né? Cuidou dos filhos, criou a gente, ensinou o que a gente sabe. Mas a minha mãe tem uma liderança silenciosa, sabe? Assim, que não precisa falar as coisas. Ela chega, olha, conversa alguma coisa ali baixinho, ela fala baixinho. E as pessoas já se rearranjam, fala, a dona Deja vai chegar. Todo mundo já se organiza, vamos receber. E é engraçado porque são duas lideranças completamente diferentes uma da outra. Uma que é silenciosa, quietinha aqui no canto, e a outra que fala palavras no palco, né? E E as duas funcionaram muito bem, né? perfeitamente. Agora você me fez fazer uma reflexão da vida aqui. Tá vendo como a liderança, no fundo, ela é servir, ela é ter empatia e ela é ter resiliência, Sim, né? 60 minutos. é isso. É sobre isso. Para caminharmos para o fim, né? Me conta uma coisa, de tudo que você já fez, onde você acha que precisou ser mais criativa? Nossa, pergunta difícil, Isabel. Porque Eu você é já. muito criativa. Sim, mas assim, teve momentos que a gente tem que ser muito criativo, né? Eu acho que esse período aí da pandemia, eu acho que eu tive que ser muito criativa, não só eu, como todos, né? Uhum. Todos nós tivemos que nos reinventar. Tivemos que nos reinventar. E Sim, eu não posso deixar de dizer, Isabel, que é o Espírito Santo. sim, É o Espírito Santo que habita em mim, né? Eu só estou aqui pelas misericórdias dele, né? Pelas misericórdias de papai, né? Eu dou toda a honra e toda a glória a ele, por tudo que eu fiz, por quem eu me tornei e pelas coisas que eu ainda hei de fazer. É toda a honra e glória a nosso Senhor, né? É o Espírito Santo que habita em mim, que me guia, que puxa minha orelha, né? Quando eu tô indo ali, dando a desviada aqui, ele vai, puxa aqui, vem cá, minha filha, vamos alinhar aqui de novo, sim, né? Então é isso, é Deus que habita em nós, né? E inclusive é Ele que nos capacita também. sim, Tá? Então, quando você fala em criatividade, né? Se a gente está precisando, né? Daquele time, se você fecha os seus olhos, você entra em meditação, em oração, e você pede a Deus de coração para Ele te trazer caminhos, para Ele te trazer respostas, Ele não vai te deixar na mão, né? porque Ele não deixa seus filhos na mão, Ele está conosco até a consumação dos séculos. É sobre isso. Fala para ir despedindo do pessoal, 3 hábitos que você fala assim, são indispensáveis para esses empreendedores, para esses líderes que estão nos assistindo, para eles alcançarem o sucesso. 3 hábitos. Conexão com Deus, atividade física e uma busca incessante por conhecimento. Sempre se coloque na condição de aprendiz.
O que você faria, o que essa Renata Almeida faria de diferente se pudesse voltar lá atrás? Vou te mentir não, eu faria algumas coisas diferentes, tá. Eu teria tido mais cautela em algumas coisas. Na minha vida pessoal, eu não teria feito alguns casamentos, eh não que não tenham dado certo durante um tempo, né, mas eu teria feito melhores escolhas na minha vida pessoal, eu teria entregado para Deus mais algumas respostas, alguns caminhos, eu teria, tirado algumas pessoas da minha vida antes, né. Sim, eu teria feito algumas coisas diferentes, não que seja eu não vou chamar de arrependimento, mas se eu tivesse essa oportunidade, né, de Sim. voltar e acordar e voltar a ser criança, é lógico, eu teria feito algumas coisas diferentes, sim, para encurtar alguns caminhos e para ter menos sofrimento em algumas áreas. Um minuto para encerrarmos aqui. Diga alguma coisa para alguém que está começando a empreender ou quem está pensando em mudar de carreira. Você, que empreendeu 1000 vezes, que mudou de carreira algumas vezes, que está aqui nesse lugar de sucesso que você alcançou hoje, o que você diria para essa pessoa? Volto à palavra de Deus, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa, tire as suas ideias do papel e coloque-as em ação, com prudência, com direcionamento de Deus, com amor e querendo transbordar na vida das pessoas. Certamente você vai ter sucesso. Basta não desistir e ajustar o leme quando estiver indo para caminhos errados. Certamente vai dar certo. Ai, que delícia, Renata, muito obrigada. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu. Você ouviu o Ponto Criativo, um podcast da Criativamente Treinamentos. Ideias, histórias que transformam e inspiram, né? E para você eu digo, bom trabalho e faça aí na sua empresa o seu próprio ponto criativo.